Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, começo naturalmente por cumprimentar o Sr. Ministro e os Srs. Secretários de Estado. Da nossa parte, eu gostaria de dizer ao Sr. Presidente que organizaríamos o tempo de uma forma a que, no final, alguns minutos pudessem ser deixados para o meu camarada, o deputado Jorge Machado, colocar também algumas questões. Nós partilhamos o tempo e organizar-nos da melhor maneira possível. Eu quero começar por dizer ao Sr. Ministro que, da nossa parte, não tivemos hesitações, nem antes nem agora, relativamente à valorização do investimento público de qualidade como resposta à estagnação económica e como forma de incentivar o crescimento económico. Não temos dúvidas nenhumas e aquilo que nós colocamos desde há muito tempo esta parte, não é de agora, é que não se responde à estagnação económica, ao desemprego e às dificuldades da crise, cortando no investimento e criando condições para que a crise ainda se possa agravar. A nossa divergência de fundo em relação às opções que têm sido tomadas por este Governo e pelos governos anteriores tem a ver com o modelo de negócio e com a forma como esse investimento é orientado. E em relação àquilo que já foi adiantado pelo Sr. Ministro, há aqui uma questão que eu gostaria de colocar, até do ponto de vista de pergunta concreta que lhe queria colocar deste ponto, que tem que ver com a redução de 900 milhões de euros nos custos do projeto que mencionou sobre o troço Poceirão-Caia, de alta velocidade. Eu gostava de lhe perguntar onde se repercute, entre aspas, de que lado se repercute esta poupança. Se isto permite um menor esforço do Orçamento de Estado, um menor esforço do Orçamento da REFER, por exemplo, que também tem uma componente, do endividamento privado, ou junto do BEI, por exemplo, como é que se gera esta folga encontrada ao longo do processo que o senhor citou. Nós continuamos a defender, como defendíamos antes, a terceira travessia do Tejo, rodoferroviária, no corredor central Barreiro-Lisboa. Continuamos a defender isto e dizemos isto na margem sul, como dizemos aqui, e desse ponto de vista, considerávamos até que esta não devia ser a terceira travessia do Tejo, porque já devia ter sido a segunda. Isso é outro problema. Agora, que nós ainda temos mais razões para defender isto perante o cenário de uma linha que termina no Poceirão ou de uma ligação que termina no Poceirão, mais forte ainda se coloca a preocupação, nem pensar em ter uma ligação Madrid-Poceirão, digamos assim, porque isso seria a mesma coisa que ter uma ligação Lisboa-Talavera de la Reina ou Lisboa-Toledo, mais corretamente dizendo, ou como apanhar o comboio para o Porto e ficar em Aveiro e depois ir de táxi ou de autocarro para os aliados, logo se vê, não é aceitável que se faça um cenário deste tipo e, portanto, a terceira travessia, desse ponto de vista, a ligação Lisboa-Poceirão neste quadro e a terceira travessia do Tejo, ainda mais exigente se coloca a necessidade de avançar com o projeto. Aliás, desse ponto de vista, não temos dúvidas nenhumas, há um aspecto que queremos colocar, que é como é que se coloca nesta nova perspectiva de financiamento a componente de recurso ao setor bancário privado. E o peso relativo entre o Banco Europeu de Investimento, nomeadamente, e o setor privado, é uma informação que penso que tem a sua importância. E qual é o ponto de situação, nomeadamente por via das estradas de Portugal, do lado dos acessos rodoviários, que são naturalmente estruturantes da área metropolitana de Lisboa, relativamente a esses concursos das estradas de Portugal e a esses projetos de acessibilidades rodoviárias a esta travessia. E já agora aos prazos, Sr. Ministro, o que é que falta, o que é que vai ser preciso e quanto tempo é que vai demorar para aquilo que é preciso acontecer relativamente a este processo? Ao fim e ao cabo, a pergunta é, no que diz respeito concretamente à ligação ferroviária de alta velocidade, o diferimento entre o início da operação ferroviária Espanha-Poceirão e a correspondente ligação depois até Lisboa, porque o canal ferroviário do eixo norte-sul atual da Ponte 25 de Abril não tem, pensamos nós, capacidade para um aumento da circulação que canalize para aqui os comboios que vêm de Espanha, nomeadamente. Depois, voltamos, Sr. Ministro, ao problema das afirmações retiradas e das decisões desmentidas. É quando nós questionamos, na última reunião, nesta Assembleia,
e criticámos a opção pela privatização da ANA Aeroportos, o senhor respondeu que a privatização seria numa parte minoritária da empresa. Não disse que o modelo não estava definido. Disse que a privatização seria minoritária da ANA Aeroportos. E por isso não se colocava o problema do monopólio privado. Mas poucos dias depois o senhor desmentiu-se a si próprio e justificou as afirmações que tinha feito aqui com aquilo que designou por contexto das afirmações. Ora, o contexto era uma reunião no Parlamento. E, portanto, seria importante explicar qual é a fundamentação daquilo que o Governo vem aqui dizer e corremos o risco de, poucos dias depois de cada vez que se dá uma informação, essa informação ser desmentida pelo próprio membro do Governo que a trouxe à Assembleia da República. Sobre isto e sobre outras matérias. É que durante a campanha eleitoral o PS afirmou que não iria alienar a rede aeroportuária nacional, que não iria privatizar a ANA e durante o debate do programa do Governo e do Orçamento de Estado recusaram-se a dizer o que quer que fosse sobre o assunto e depois acontece esta encenação com sucessivas afirmações contraditórias e com as supostas inevitabilidades a apontar para a privatização. Isto levanta, aliás, Sr. Ministro, uma preocupação profunda sobre a questão das estratégias de desenvolvimento do país e deste setor em particular. E entro na terceira questão que lhe queria colocar, que é a do ponto de situação e da credibilidade e da sustentação futura do Plano Estratégico de Transportes, que já foi aqui colocado, mas que o Sr. Ministro ainda não abordou. Como é possível, perguntamos nós, definir uma estratégia digna desse nome, prever o que quer que seja a médio e longo prazo, se depois há componentes fundamentais, e o meu ponto é este, Sr. Ministro, há componentes fundamentais dessa estratégia que podem ficar, através das privatizações, submetidas ao interesse e às opções dos grupos económicos e alterar completamente as circunstâncias dessa estratégia. Por exemplo, todas as previsões sobre movimentos de aeroportos podem sair furadas e até o novo aeroporto não servir para grande coisa se a TAP for comprada por uma Ibéria ou por uma Air France. E, portanto, o trajeto ferroviário também pode ser diferente, peço desculpa, o tráfego ferroviário, a procura pode ser diferente se a ferrovia for privatizada. É a experiência de vários países europeus. E, portanto, a fundamentação e a credibilidade da estratégia e do planeamento estratégico pode cair pela base com esta decisão anunciada agora pelo Governo de privatizar a EITO neste setor. Ou seja, as medidas anunciadas pelo Governo, agora no PEC nomeadamente, têm impactos muito significativos de longo prazo no setor. E há outras implicações que se colocam nesta matéria, nomeadamente ao nível do financiamento das empresas do setor e do investimento dessas empresas. E não estou a falar apenas desses grandes investimentos e emblemáticos, como o senhor disse há pouco. Eu pergunto-lhe muito concretamente se confirma o senhor Ministro que tenha sido dada orientação à REFER para que faça cortes no orçamento de investimento já para este ano. E pergunto-lhe se os cortes de investimento que terão sido alegadamente ordenados pelo Governo à REFER são no montante de 30% já para 2010. E pergunto-lhe se, a ser verdade isto, que projetos e que intervenções foram, ou vão ser, canceladas na sequência desses cortes. Que manutenção da rede pode estar em causa? Que projetos de intervenção podem estar em causa? Que outros cortes orçamentais foram ordenados pelo Governo no setor e em que entidades? É na CP? E coloca-se o cancelamento da compra de material circulante? É nas Estradas de Portugal? E em que montantes? É na ANA Aeroportos, com as responsabilidades que tem no continente e nos Açores, nomeadamente? São noutras empresas do setor? É uma pergunta concreta sobre os cortes no investimento que esta matéria suscita pela nossa parte. Eu tenho outras questões, Sr. Presidente, que deixarei para a segunda ronda. Procuraremos cumprir os tempos e, portanto, se permitisse, o Sr. Deputado Jorge Machado adiante.